Olá, boa noite. O futuro da guerra no Irã, hoje à noite. O presidente Donald Trump convoca um pronunciamento ao vivo para os americanos. E o mundo se põe em expectativa. Washington e Teherã dão declarações contraditórias sobre a possibilidade de um cessar-fogo. Trump ameaça abandonar a aliança militar com a OTAN. Líderes europeus reagem. Dizem que não serão arrastados para o conflito no Oriente Médio. No sul do Líbano, brasileiros fogem dos confrontos entre Israel e o Hezbollah. No Brasil, o presidente Lula formaliza a indicação de Jorge Messias ao Supremo. Iraque e República Democrática do Congo se classificam para a Copa do Mundo. E um dia para a história. A missão Artemis II decola com 4 astronautas em direção à Lua. O Jornal Nacional começa agora. O mundo aguarda o pronunciamento que pode mudar os rumos da guerra no Irã. Daqui a 1h30, Donald Trump fará um discurso à nação sobre o fronte de batalha. Mais cedo, Trump chegou a dizer que tinha recebido um pedido de trégua do presidente do Irã. Uma informação que o regime dos ayatolás prontamente negou. A correspondente Raquel Krahenbuhl está lá, na Casa Branca, em Washington, acompanhando toda a expectativa desse pronunciamento e traz os detalhes das informações agora aqui pra gente. E aí, Raquel, boa noite e bem-vinda. Oi, Trali, muito obrigada. Boa noite a você, Renata, a todos. Trali, na semana em que a guerra completou um mês, o presidente vem a público fazer o primeiro pronunciamento à nação, em horário nobre daqui da Casa Branca. Donald Trump vai falar do Cross Hall, que presidentes usam esse corredor com tapete vermelho para se dirigir à população em momentos históricos, de conquistas ou crises. Foi aí, desse lugar, desse corredor, que Trump anunciou a primeira operação militar contra o Irã em junho do ano passado. O presidente tem mandado sinais contraditórios, Trali, como a gente tem falado aqui, sobre a justificativa, a missão e quando e como a guerra pode terminar. Aqui em Washington, o clima é de muita incerteza nessa noite. Parlamentares dos dois partidos com que conversei estão divididos meio a meio. Ora acham que o presidente pode anunciar uma saída da guerra, ora acham que ele pode anunciar uma ofensiva terrestre no Irã. Mas, segundo uma fonte, o presidente deve dizer nessa noite aos americanos que os Estados Unidos vão concluir a operação militar em até 3 semanas. Deve falar ainda que os militares estão cumprindo todas as metas, que incluem destruir o programa de mísseis, aniquilar a marinha iraniana e a ameaça de grupos terroristas financiados pelo Irã, além de garantir que Teherã não tenha uma arma nuclear. Hoje, Trump foi inclusive questionado sobre o futuro do estoque de urânio do Irã, a matéria-prima das armas nucleares, mas Trump disse que não liga para isso, que esse material está muito no subsolo e que os americanos podem monitorar à distância por satélite. Mais cedo, ele também disse ter recebido um pedido de trégua do presidente do Irã. Pela manhã, Donald Trump deu o tom do dia. O presidente do novo regime do Irã, muito menos radicalizado e bem mais inteligente do que seus antecessores, acaba de pedir aos Estados Unidos um cessar-fogo. Consideraremos o pedido quando o Estreito de Hormuz estiver aberto, livre e desobstruído. Até lá, continuaremos bombardeando até reduzir o Irã ao nada, ou faremos regredir a Idade da Pedra, escreveu. O Irã negou. As declarações de Trump sobre o pedido por um cessar-fogo são falsas e infundadas, afirmou a TV estatal, citando um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. Horas depois, o presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, que é o mesmo de antes da guerra, publicou uma longa carta ao povo americano. Ele disse que retratar o país como uma ameaça não condiz nem com a realidade histórica, nem com os fatos da atualidade. Mas por décadas, o regime iraniano financiou grupos terroristas no Oriente Médio, que já atacaram tanto Israel quanto alvos americanos na região. O presidente lembrou que Teherã firmou um acordo nuclear com os Estados Unidos e outros países. E sem citar o nome de Trump, disse que um agressor estrangeiro resolveu sair do acordo nuclear e lançar 2 ataques em meio a negociações. Ele afirmou ainda que a reação do Irã à guerra é uma resposta fundamentada na legítima autodefesa. Pezeshkian disse que os iranianos não são inimigos dos americanos e questionou se os Estados Unidos entraram na guerra porque estão sendo manipulados por Israel. Quais dos interesses do povo americano estão sendo verdadeiramente servidos por esta guerra? Em nenhum momento na carta, o presidente pediu um cessar-fogo. Hoje, Donald Trump voltou a colocar a liberação do Estreito de Hormuz na equação para encerrar a guerra. Mas ontem o presidente tinha jogado a responsabilidade pela abertura para os países que dependem do petróleo e do gás que passam por ali. Entre as idas e vindas, parece haver uma constante: as duras críticas a aliados históricos, como os países europeus. Hoje, em uma entrevista ao jornal britânico Telegraph, Trump contou que está considerando seriamente retirar os Estados Unidos da aliança militar do Ocidente, porque a OTAN não apoiou a operação militar americana. Trump disse: "Nunca me deixei influenciar pela OTAN.
Sempre soube que eles eram um tigre de papel. E Putin também sabe disso. Trump destacou o Reino Unido e menosprezou a força militar do país. Ele disse: "Vocês nem têm uma marinha, é tudo velho demais." O governo britânico proibiu militares americanos de usarem uma base no Oceano Índico para atacar o Irã. Os aliados reagiram. Um porta-voz do governo da Alemanha disse que o país segue comprometido com a OTAN e lembrou que não é a primeira vez que Trump faz essa ameaça. A vice-ministra da Defesa da França afirmou que a OTAN é uma aliança militar voltada para a segurança da Europa e do Atlântico, não para operações no Estreito de Hormuz. Que concerne la sécurité des territoires de l'espace euro-atlantique. NATO is the single most effective military alliance the world has ever seen. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer declarou que a OTAN é a aliança militar mais eficaz que o mundo já viu e defendeu a decisão de não entrar no conflito no Oriente Médio. Eu fui absolutamente claro: essa guerra não é nossa e não seremos arrastados para ela. This is not our war, or we're not going to get dragged into it. Em mais um dia de bombardeios intensos no Oriente Médio, o Jornal Nacional encontrou famílias brasileiras que tiveram que sair de casa no Líbano por causa dos confrontos entre Israel e o grupo terrorista Hezbollah. Mais destruição no Irã. O conflito entrou no 33º dia. Em Teherã, explosões foram ouvidas ao amanhecer e colunas de fumaça subiram de áreas do leste e do sul da capital. Os ataques também atingiram Isfahan, onde uma siderúrgica foi bombardeada pela segunda vez. Em Bushehr, onde fica uma usina nuclear, o governo iraniano diz que instalações civis foram destruídas. No Líbano, ataques israelenses atingiram os subúrbios de Beirute e o sul do país. Israel disse ter acertado um alto comandante do Hezbollah. Segundo autoridades libanesas, 7 pessoas morreram e 24 ficaram feridas. O total de mortos no país passou de 1.300. O documentarista Gabriel Chaim está no Líbano. Ele encontrou famílias brasileiras que tiveram que deixar as casas por causa dos combates entre Israel e o Hezbollah. Seja bem-vindo. Com licença. Garib está abrigado numa escola com o irmão, a cunhada e os sobrinhos. Imagina você dormindo, acordou com uma bomba, estourou a casa do lado de sua casa. 5 horas sair de casa, não tem nada, só esse, jura? Ele conta que tiveram que sair da casa apenas com a roupa do corpo. A família teve que dormir as primeiras noites no carro até encontrar acolhimento. Dormi 2 dias nesse carro. Ele salvou tua vida. Muito bom. Esse é o amor da minha vida. O irmão Hussein tinha acabado de chegar do Brasil para passar o mês sagrado do Ramadã quando a guerra estourou. Agora a família não consegue passagem para deixar o Líbano. Sempre tem esperança, né, que vai voltar para nossa vida normal, se Deus quiser. Fátima vive no Vale do Bekaa. A casa fica a apenas 20 minutos dali, do outro lado de uma montanha. Ela, o marido e os 4 filhos tiveram que fugir de madrugada, logo no segundo dia da guerra, depois de receber um aviso das forças de Israel. A família também está abrigada numa escola e vive de donativos. Quando existe bombardeio lá, você escuta aqui? A gente escuta, a janela treme aqui. Quando sai algum avião, drone, a gente escuta tudo aí. Os contra-ataques foram direto para Israel. Um míssil foi interceptado no céu de Tel Aviv, enquanto sirenes alertavam para novos ataques. Em Bnei Brak, moradores correram para abrigos durante avisos de ataque. Os Houthis do Iêmen assumiram a responsabilidade e disseram que a ação foi coordenada com Irã e Hezbollah. Em Israel, os ataques deixaram 14 feridos, entre eles 2 crianças. No Golfo, a escalada atingiu infraestruturas estratégicas. Uma pessoa morreu nos Emirados Árabes. Um petroleiro do Catar foi atingido no Estreito de Hormuz e drones atacaram tanques de combustível no Kuwait. Israel anunciou um aumento de quase 15% no preço dos combustíveis, o maior em quase 4 anos. O comandante da Marinha da França diz que está tentando formar uma coalizão para discutir a reabertura do Estreito de Hormuz e que a China, um dos principais interessados, precisa agir com mais firmeza com o Irã. A Agência Internacional de Energia alerta que mais de 12 milhões de barris já deixaram de ser fornecidos desde o início do conflito. A perda inclui produção interrompida e petróleo que não consegue ser transportado. Essa perda de petróleo em abril deve ser o dobro da registrada em março.
A escassez, que já atinge a China, deve chegar à Europa em algumas semanas, com impacto direto nos preços e na economia global. O preço do barril do petróleo tipo Brent fechou hoje a $101, uma queda de quase 3% em relação à cotação de ontem. Aqui no Brasil, a Petrobras anunciou aumento para o querosene de aviação. Primeiro foi o custo do frete das carretas. Agora, a alta do combustível dos aviões. A Petrobras anunciou hoje um reajuste de 55% do querosene de aviação. Para diluir o aumento, a empresa também divulgou um plano para ajudar as distribuidoras da aviação comercial. Quem aderir paga 18% de reajuste em abril e o restante parcelado em até 6 vezes. Com a primeira parcela para julho. O temor é que essa alta do querosene provoque turbulências graves no setor aéreo, que tem no combustível quase 30% dos gastos. Em nota, a Associação Brasileira de Empresas Aéreas afirmou que o aumento tem consequências severas sobre a abertura de novas rotas e a oferta de serviços, e que tem defendido a implementação de mecanismos que permitam diminuir os impactos da alta. Em outra frente, o Ministério da Fazenda está negociando com os estados um acordo para reduzir o preço do diesel importado. A medida prevê um subsídio de R$ 1,20 por litro de diesel que vier de fora. Metade será paga pelos estados que aderirem e a outra metade pelo governo federal. A medida provisória deve ser publicada na semana que vem. 21 estados já anunciaram que vão participar. Um deles, o Tocantins, que em março registrou o maior aumento do diesel no Brasil. Em Palmas, a variação foi de quase 32%. Vem o aumento, mas não vem, o frete não acompanha o aumento. Rafael Chaves, economista da FGV, diz que esse é um momento para o Brasil investir em novos projetos, que deem ao país mais alternativas em momentos de turbulência no mercado de combustíveis. A gente tem que ter mais investidores, mais investimentos para conseguir passar por essas crises de uma forma mais tranquila. Por exemplo, você tem no mercado de gasolina o etanol de milho, o etanol de cana-de-açúcar. Tem uma indústria automobilística com motor flex que oferece a opção para o consumidor. Você tem agora montadoras de veículo elétrico chegando. Então, quando você tem um monte de investidor trazendo solução para o mercado, a gente fica muito melhor. E já está a caminho da Lua, o foguete da NASA com 4 astronautas da missão Artemis II. O lançamento histórico aconteceu agora há pouco no Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, na Flórida. Então vamos ao vivo a Nova York. A Sandra Coutinho vai explicar para a gente a importância dessa viagem. Oi, Sandra, boa noite para você. Boa noite, Renata, Tralli, boa noite a todos. Queria chamar a atenção de todo mundo. Bem aqui do meu lado, a Lua nascendo, o destino dessa missão Artemis, nascendo redonda, amarela, cheia, bem atrás de mim. Olha, a tradicional contagem regressiva marcou a expectativa pelo sucesso dessa missão Artemis II. Milhares de pessoas acompanharam essa contagem bem de pertinho, lá no Cabo Canaveral, na Flórida, e teve comemoração quando o foguete finalmente decolou. Logo nos primeiros minutos da viagem, o comandante da missão, o Reid Wiseman, disse o que a gente está conseguindo ver agora. Temos um belo nascer da Lua e estamos indo direto para lá. Durante as primeiras 24 horas, a cápsula Orion vai ficar na órbita da Terra. E só amanhã os astronautas vão se dirigir à Lua. Se tudo der certo na viagem que começa hoje, daqui a 2 anos, o programa Artemis vai mandar os astronautas para o solo lunar, quase 60 anos depois da pioneira Apollo 11. E aos poucos, os Estados Unidos e aliados planejam construir uma base na Lua. Seria o início de uma nova era de exploração lunar. O nosso satélite é rico em terras raras, gases e minerais que podem ser úteis aqui na Terra. Apresentados como super-heróis, os 4 astronautas a bordo da cápsula Orion têm a missão de acabar com 5 décadas sem viagens americanas rumo à Lua. É uma tripulação de pioneiros. Reid Wiseman comanda a missão Artemis II. Victor Glover será o primeiro homem negro numa missão lunar. A engenheira Christina Koch, a primeira mulher rumo ao nosso satélite. E Jeremy Hansen, o primeiro canadense. O módulo está acoplado ao foguete mais potente do mundo, o SLS, com quase 100 metros de altura e a força de 17 aviões a jato. Os astronautas viajam a bordo da Orion, que eu visitei no Cabo Canaveral em 2022. É apenas um teste para saber se o módulo vai conseguir atravessar os quase 385 mil quilômetros que separam a Terra da Lua e voltar para casa em segurança. Foram 3 anos de treinamento intenso, exames físicos constantes e exercícios pesados para estar em forma para desempenhar as missões no espaço. Tudo numa cápsula que tem o tamanho de 2 pequenas vans e nenhuma margem para erros.
Nos últimos momentos, despedidas da família, muitos sorrisos e a pose para foto antes de seguir para a plataforma de lançamento. A viagem de 10 dias é uma espécie de ensaio geral para a próxima missão em 2028, quando finalmente os astronautas devem voltar a pisar em solo lunar, como explica o professor da Universidade Naval de Guerra, David Burback. É a primeira oportunidade da NASA testar a cápsula Orion com astronautas dentro e testar a primeira operação no espaço profundo. Desta vez, os astronautas vão passar a 7.000 quilômetros da Lua. Eles vão deixar a órbita terrestre e dar uma volta em torno do nosso satélite, passando pelo lado oculto, quando vão ficar 40 minutos sem comunicação com o centro de comando. É o ponto mais distante que seres humanos já chegaram da Terra, a mais de 400.000 quilômetros de distância de casa. É um dos momentos mais críticos da viagem e, por isso, os astronautas não farão nenhuma manobra até restabelecer contato com a Terra. O objetivo final do programa Artemis é criar uma base americana na Lua para explorar o potencial do satélite. O período mais longo que um astronauta já passou em solo lunar foram 3 dias durante a missão Apollo 17, em 1972. É pouco tempo para explorar todo o potencial lunar e para entender como o corpo humano funciona tão longe da Terra. A Estação Espacial Internacional fica a apenas 400 quilômetros da Terra. Se há uma emergência, os astronautas podem voltar rapidamente à Terra. Na Lua, vamos testar pela primeira vez os efeitos de uma gravidade que corresponde a 1/6 da terrestre. Será que, como na gravidade zero, haverá perda óssea? A resposta nos dirá se podemos viver bem em Marte, diz o professor Burback. Se a Apollo 11 foi um enorme passo para a humanidade, a missão Artemis pode se tornar o salto para a vida em outros mundos. Essa missão que começou hoje inaugura um capítulo novo da corrida espacial do século XXI. Como levar o homem à Lua? Por muito tempo, essa viagem só era possível na imaginação, como nos livros de Júlio Verne. No século XIX, ele já mergulhava na astrofísica para pensar em como fazer a obra de ficção científica se parecer menos com isso, ficção. E inspirou um filme, Viagem à Lua, um marco do cinema. Na Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética foram além da disputa geopolítica e competiram pelo domínio espacial. Os soviéticos largaram na frente. O cosmonauta Yuri Gagarin foi o primeiro homem a viajar pelo espaço. O americano Alan Shepard foi lançado menos de um mês depois, mas ficou abaixo da órbita e só viajou por 15 minutos. Mas naquele mesmo ano, o então presidente John Kennedy prometeu levar o homem à Lua até o fim da década. Promessa cumprida em 20 de julho de 1969, quando Neil Armstrong deu um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Os Estados Unidos ainda fizeram outros 5 pousos lunares na década de 1970. E os americanos venceram a corrida espacial. O século XXI trouxe novas competições. A disputa pelo domínio da inteligência artificial, a busca por novas fontes de energia, novas rivalidades políticas, contextos que fizeram a humanidade retomar o sonho de ir à Lua. E além dela, quem sabe, ir até Marte. A rival da vez é a China. Os chineses já lançaram missões não tripuladas para a Lua. O pesquisador de política espacial Ding Shen, da Universidade de George Washington, afirmou ao Jornal Nacional que nessa disputa o simbolismo de ir até a Lua importa. Qual vai ser a língua da exploração lunar? Chinês ou inglês? As gigantes da tecnologia também ganharam um papel nessa corrida. O especialista citou a SpaceX, responsável por mais da metade dos lançamentos espaciais do mundo. Eles são capazes de criar uma enorme eficiência que a China, com maior ênfase nas estatais, não tem conseguido alcançar. A seguir, o presidente Lula formaliza a indicação de Jorge Messias ao Supremo. O presidente Lula formalizou hoje ao Congresso a indicação do nome de Jorge Messias para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A escolha do advogado-geral da União havia sido publicada no Diário Oficial em novembro. Faltava mensagem para o Senado. Agora, cabe ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre, da União Brasil, enviar a indicação para a Comissão de Constituição e Justiça, que deve marcar a data para a sabatina de Jorge Messias. Não há prazo para isso. Para assumir a vaga deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que se aposentou em outubro, Messias precisa da aprovação dos senadores em votações na CCJ e no plenário. Jorge Rodrigo Araújo Messias comanda a Advocacia Geral da União
União desde o início do terceiro mandato de Lula e tem bom trânsito com ministros do STF pela longa atuação na corte. Ele é evangélico, tem 46 anos e é natural de Pernambuco. Foi procurador do Banco Central e da Fazenda Nacional. No governo Dilma Rousseff, atuou como consultor jurídico dos Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação. Foi subchefe para assuntos jurídicos da presidência. Jorge Messias disse em nota que buscará o diálogo com todos os senadores e senadoras, pois este é um momento que exige entendimento. Jorge Messias nunca foi o nome de preferência de Davi Alcolumbre e da cúpula do Senado, que queriam a indicação do senador Rodrigo Pacheco. Mesmo assim, Alcolumbre chegou a marcar a sabatina para dezembro do ano passado, data cancelada logo depois porque o governo não tinha enviado a confirmação. Do lado do Planalto, sempre houve receio de uma derrota de Jorge Messias. Agora, Alcolumbre e Lula devem conversar para tentar reduzir as restrições ao nome de Messias. A Polícia Federal está procurando um empresário do Rio de Janeiro suspeito de chefiar um esquema para obter dados sigilosos de ministros do Supremo. A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. A Polícia Federal cumpriu 6 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em São Paulo e tenta cumprir um mandado de prisão preventiva contra o empresário Marcelo Paes Fernandes Conde, filho do ex-prefeito do Rio, Luiz Paulo Conde. O empresário é considerado foragido. Marcelo Conde é suspeito de ter financiado um esquema ilegal para conseguir acesso a informações fiscais sigilosas de ministros do Supremo e familiares, entre eles a da advogada Viviane Barsi, mulher de Alexandre de Moraes. A investigação revelou que o grupo contava com a participação de servidores públicos, vigilantes e despachantes. Segundo a PF, o material colhido nas investigações indica que Marcelo Conde seria o mandante. Ele teria fornecido os CPFs e pagado pelas informações sigilosas com dinheiro vivo. A PF apreendeu celulares que vão passar por perícia. Os investigadores acreditam que eles podem ajudar a identificar a participação de outras pessoas no crime. Em nota, o Supremo Tribunal Federal afirmou que foram constatados diversos e múltiplos acessos ilícitos ao sistema da Secretaria da Receita Federal, seguindo-se de posterior vazamento das informações sigilosas. E que, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, o grupo acessou dados de 1.819 contribuintes, entre eles pessoas vinculadas a ministros do Supremo, do TCU, deputados federais, ex-senadores da República, ex-governador, dirigentes de agências reguladoras, empresários, entre outros. A defesa de Marcelo Conde disse que ainda não teve acesso à decisão e que aguarda o acolhimento do pedido para a adoção de providências. Documentos obtidos pelo jornal Folha de São Paulo indicam que o ministro Alexandre de Moraes e a mulher dele, a advogada Viviane Barsi de Moraes, usaram aviões de uma empresa do dono do Banco Master. Daniel Vorcaro é investigado por crimes financeiros. Segundo a reportagem, os voos foram identificados a partir dos cruzamentos de 3 bancos de dados. O primeiro é o da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e contém os nomes de todas as pessoas que foram registradas nas listas de embarque do terminal executivo do aeroporto de Brasília. O segundo é o registro do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, vinculado ao Comando da Aeronáutica. O terceiro foi uma consulta aos donos das aeronaves no Registro Aeronáutico Brasileiro, mantido pela ANAC. Os dados indicam que dos 8 voos identificados, 7 foram em aviões da Prime Aviation, empresa de compartilhamento de bens de luxo da qual Daniel Vorcaro era sócio através do fundo patrimonial Blue. A única exceção, afirma a matéria, é um voo realizado em agosto de 2025, em que foi utilizado um Falcon 2000 que pertence à empresa FSW SPE, que não tem autorização para táxi aéreo. Segundo o jornal, o pastor Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, é um dos donos da aeronave. Ainda segundo a reportagem, as viagens ocorreram entre maio e outubro de 2025. Em nota, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes afirmou que as ilações da fantasiosa matéria são absolutamente falsas. O ministro Alexandre de Moraes jamais viajou em nenhum avião de Daniel Vorcaro ou em sua companhia e de Fabiano Zettel, a quem nem conhece. O escritório Barsi de Moraes afirmou que contrata diversos serviços de táxi aéreo e que entre os que já foram em algum momento contratados está o da empresa Prime Aviation. Disse ainda que em nenhum dos voos em aeronaves da Prime Aviation, em que viajaram integrantes do escritório, no entanto, estiveram presentes Daniel Vorcaro ou Fabiano Zettel. Além disso, afirma a nota, todos os valores eram pagos compensando os honorários advocatícios nos termos contratuais. No ano passado, o jornal O Globo revelou que o escritório de advocacia de Viviane Barsi tinha um contrato com o Banco Master no valor de mais de 3,5 milhões de reais por mês, por um período de 3 anos, o que totalizaria 129 milhões de reais. Na nota divulgada ontem, o escritório Barsi de Moraes afirmou também que nenhum de seus advogados conhece Fabiano Zettel e que nenhum integrante do escritório jamais viajou em aviões de Daniel Vorcaro ou Fabiano Zettel.
A empresa de táxi aéreo informou que Daniel Vorcaro foi sócio da Prime no período de setembro de 2021 a setembro de 2025 e que Vorcaro não é mais acionista da empresa. Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, é apontado como operador financeiro da organização criminosa. O banqueiro é investigado por suspeita de crimes financeiros, corrupção, perseguição a autoridades e jornalistas. Os dois estão presos. No mês passado, Daniel Vorcaro assinou um termo de confidencialidade com a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal, que abre caminho para uma delação premiada. Daqui a pouco, o projeto que regulamenta a guarda compartilhada de animais de estimação. E a decisão do Supremo no caso do menino Evandro. O Supremo declarou encerrada a ação que investigou a morte do menino Evandro em 1992 no Paraná. A corte manteve a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que votou pela inocência dos 4 ex-condenados. A decisão do Supremo de declarar o trânsito em julgado do caso significa que não há mais possibilidades de recursos. Evandro Ramos Caetano tinha 6 anos quando foi encontrado morto com marcas de violência em um matagal de Guaratuba, litoral do Paraná. Na época, as investigações apontaram que Beatriz Abage, filha do então prefeito da cidade, e a mãe dela, Celina Abage, tinham encomendado a morte do menino em um ritual. Beatriz e outras 3 pessoas acabaram condenadas. O caso tomou um novo rumo em 2020, depois da divulgação de fitas com as gravações dos réus sendo torturados para confessarem o assassinato. Em 2023, com base nessas novas provas, o Tribunal de Justiça do Paraná anulou os processos. O Superior Tribunal de Justiça confirmou a decisão. O Ministério Público recorreu e o caso foi parar no Supremo. No mês passado, o ministro Gilmar Mendes afirmou que as confissões foram obtidas mediante tortura. Os promotores não recorreram mais e a inocência dos ex-condenados foi confirmada. O assassino nunca foi identificado. Hoje, Beatriz e Celina comemoram a decisão. A mãe lembrou como foi obrigada a confessar o crime. A gente não sabia porque estava sendo presa. Depois que eles falaram lá na tortura, que era para dizer que a gente matou o menininho. Para mim, nem existia mais esse tipo de felicidade pela liberdade, né? Foi um período difícil e a gente conseguiu, enfim, provar a nossa inocência. Não só nossa, como de todos os acusados. O caso Evandro é tema de uma série documental no Globoplay. Pela primeira vez em quase 400 anos, o Exército Brasileiro tem uma mulher no posto de general. A médica Cláudia Lima Guzmão Cacho recebeu a espada de general e o bastão de comando em uma cerimônia no Clube do Exército em Brasília. Cláudia nasceu no Recife, tem 30 anos de carreira militar. Com a promoção, ela assume a direção do Hospital Militar Diária de Brasília. O Senado aprovou um projeto que regulamenta a guarda compartilhada de animais de estimação em casos de separação. Na falta de acordo, um juiz vai decidir, considerando o tempo de convivência do animal com cada uma das partes. A guarda só poderá ser compartilhada se o animal tiver passado a maior parte da vida com o casal. Esse projeto ainda depende da sanção do presidente Lula. O Jornal da Globo é depois de especial LED Luz na Educação. Boa noite. Muito obrigado e boa noite para você.